Bom dia, investidor. InfoMoney na Bolsa está no ar nessa terça-feira, dia 26 de janeiro de 2016. Volta de feriado. É bom que vocês tenham descansado bem nessa segunda-feira. Para quem não é de São Paulo, trabalhou normal, né? Mas pelo menos estava sem bolsa. Porque hoje o dia tá pegando no mercado. A gente já estava vendo ontem os ADRs mostrando uma queda bem forte. E hoje a gente está digerindo isso e até continuando as quedas que a gente está vendo desde o começo do dia, com as bolsas asiáticas chegando a cair 6%. E hoje o Ibovespa digerindo o dia bem negativo ontem em Nova York, com os ADRs da Petrobras chegando aos fatídicos 1,99, né? Se aqui no Brasil a gente já está com a Petrobras abaixo de 5, lá em Nova York a ação já está 1,99 dólar. É um momento conturbado para o mercado. Vamos dar uma passada rápida no mercado hoje. Programa começando às 10 horas e 16 minutos. O mercado já está praticamente todo já iniciado. O Ibovespa nesse momento cai cerca de 1%, cotado a 37.646. Na mínima do dia a gente chegou a 37.594. O dólar, por outro lado, sobe praticamente estável, subindo 0,16 nesse momento a 4.112. Na máxima do dia chegou a 4.128. Mercado de dólar e DI, vamos ver o DI como está, o DI mostrando uma queda, só que um pouquinho mais comportado em relação ao Ibovespa, caindo bem forte. O índice, nesse momento, poucas ações em alta. A gente já vai passar rapidinho pelas ações, mas antes, daquela passada rápida no noticiário que vem agitando o mercado. Bolsas europeias caindo cerca de 0,5 ponto. O S&P Futuro também caía na faixa de entre 0,5% e 1%. O petróleo virou para alto, que deu uma amenizada nas bolsas lá fora, mas a bolsa da China caiu mais de 6% hoje, no dia em que o Banco Central Chinês injetou 62 bilhões no sistema financeiro em meio à nova queda dos petróleos, retomando preocupações com o crescimento global. Já há um temor de que haja uma fuga de capital na China e hoje a Agência de Estatísticas da China informou que não há base para a depreciação do yuan, dados os fundamentos econômicos sólidos do país. O vai e vem de noticiário chinês que está preocupando muito mais do que a simples desaceleração da economia, né? Muito se fala de fuga de capital. Agora o governo vem intervindo de maneira muito enfática, muito frenética no mercado financeiro. Isso, por um lado, acaba ajudando o mercado com uma nova oferta de compra, né? Entrando novos compradores, mas por outro lado acaba deixando o mercado ainda mais artificial. Lembrando que o mercado chinês é extremamente manipulado, podemos dizer assim. O governo várias vezes entra no mercado através dos fundos para comprar ações, ele consegue levar o preço de uma maneira muito mais simples. Lá tem muito mais pessoa física do que qualquer outro mercado, né? Chegando a faixa de 90%, ou seja, é um mercado muito fácil de ser manipulado, muito fácil de ser gerido. Então, olhar a economia chinesa apenas pelos dados da Bolsa da China é um tanto perigoso. Bom, por aqui o Banco Central alterou a regra do recolhimento do compulsório e já deixa o mercado à espera de medidas de crédito que podem ser anunciadas no Conselhão da quinta-feira. Nessa quinta-feira vai ter a reunião do Conselhão e deve vir algumas medidas de crédito. O próprio Trabuco, presidente do Bradesco, já deu a entender em entrevista nesse fim de semana que medidas para estimular o crédito poderiam ser bem-vindas agora, e isso deve começar a surgir já nessa semana, até com essa mudança do compulsório. Ainda sobre o Brasil, vale a pena comentar o relatório da Eurásia, dizendo que a influência política começa a minar cada vez mais a credibilidade do Banco Central. A pergunta é quando é que ele tinha uma credibilidade tão forte assim, né? Realmente o Banco Central deixou a desejar na reunião passada, não pela decisão em si, mas pela maneira como foi conduzida a decisão, algo que a gente já vem comentando nos últimos programas. Ainda sobre estímulos no Brasil, a Folha de São Paulo trouxe uma notícia dizendo que a Dilma anunciará crédito a exportadores no dia 28 e ainda divulgará recursos do Banco do Brasil para financiamentos do pré-custeio da próxima safra e da Caixa Econômica Federal para habitação. Dilma, isso aí tudo ainda vai no anúncio esperado no dia 28, após a reunião do Conselhão. O dia 28, lembrando, vai cair numa quinta-feira, que também tem a ata do Copom, o tão polêmico Copom. A gente vai ver na ata o que foi que mudou a direção do Banco Central sobre decisão dos juros. Ainda sobre a Dilma, vale a pena lembrar, na sexta-feira, um pouco antes do feriado, né, de noite, ela deu uma entrevista ao Fernando Rodrigues, do UOL, e deixou no ar que usar reservas cambiais seria uma hipótese, né? Ela chegou a falar que
não é a favor, aí ele perguntou se ela era contra, ela disse não, eu não sou a favor, não disse que sou contra. Querendo dizer que há diferença entre não ser a favor e ser contra, enfim, colocando um pouquinho mais de incerteza no ar, coisa que o mercado odeia, mas começa a vir mais incerteza sobre o uso ou não de reservas cambiais. A gente, inclusive, fez uma matéria aqui no InfoMoney sobre a polêmica dos 357 bilhões de dólares, de por que é uma péssima ideia usar as reservas internacionais. A gente publicou a matéria na sexta-feira, quase um prenúncio ao que pode vir nessa semana. Vamos agora passar para o noticiário corporativo. Vamos só ver se eu estou com as cotações atualizadas aqui, senão a gente vai ter que ir em uma de cada vez. Vou pegar as cotações direto aqui do Home Broker, ficar mais fácil. Vamos dar uma olhada aqui nas Blue Chips. Primeiramente, a gente está vendo Itaú, Bradesco caindo tudo na faixa de 1%. As ações da Vale também caindo, agora 3,5% a ação preferencial. A ação da Petrobras também caindo mais de 3%, cotada a 4,27. Na mínima do dia chegou a 4,21. Do destaque positivo, a gente consegue ver algumas elétricas. Dentro do índice tem o BB Seguridade. Vamos dar uma olhada aqui na Raia do Brasil, que sempre acaba surpreendendo, mas hoje também operando em queda. Vamos para as notícias. Primeiramente sobre Petrobras, mais uma notícia sobre a venda de ativos, a venda de participação na Braskem. Segundo a Reuters, a Petrobras já está em negociação para vender a participação com interesse de grandes petroquímicas internacionais no ativo e trabalha para que o negócio seja fechado ainda no primeiro semestre. Ainda sobre venda de ativos, a Folha de São Paulo diz que ela está com dificuldades para encontrar compradores para a maior parte dos negócios que colocou à venda, e a direção da Petrobras começou a mexer em um tabu e está disposta a colocar todo o controle de suas empresas, até a participação inteira e não mais as participações minoritárias na venda de ativos. No âmbito de recomendações, duas novidades sobre Petrobras. Primeiro, Santander disse ter recomendação overweight, que é acima da média do mercado, para os bônus da Petrobras, com expectativa de que os planos de venda de ativos e esforços para cortar os custos reduzirão as dívidas da estatal, um viés mais otimista do Santander em relação aos bonds da Petrobras. Por outro lado, o HSBC cortou o preço-alvo dos ADRs da Petrobras de 4 para 3 dólares e o preço-alvo das ações de 8 para 5 reais. A recomendação segue de manutenção para os papéis. Nesse momento, como a gente já falou, Petrobras caindo na faixa de 3%, a Petrobras ordinária caindo 1%, cotada a 6,16. Falar agora de Vale. A Vale conseguiu nessa segunda uma liminar que suspende a interdição do Porto de Tubarão, no Espírito Santo, que impedia desde quinta-feira as exportações de minério de ferro da empresa no local, segundo informou a Reuters o advogado da companhia Sérgio Bermudes. A ação da Vale também sofrendo hoje, obviamente com uma preocupação sobre o preço das commodities, acaba sofrendo junto com o minério, junto com o petróleo. Ainda sobre Vale, vale a pena acompanhar nessa semana. Temos hoje, na madrugada de hoje para amanhã, o resultado dos lucros industriais da China, um bom indicador de como está, o quão aquecida está a indústria chinesa, e isso pode acabar reverberando nas ações da Vale. Passando agora para a CSN planeja demitir cerca de 950 funcionários próprios na divisão de mineração em Congonhas, Minas Gerais, devido aos efeitos dos baixos preços do minério de ferro na receita da companhia, afirmou o diretor do sindicato Metabase Inconfidentes, Rafael Ávila. Desde 11 de janeiro, segundo Ávila, já foram desligados da área de mineração cerca de 230 dos 950 empregados próprios que a empresa planeja demitir. Até aquela data, a empresa tinha em torno de 4.750 funcionários. Nesse momento, a ação da CSN, vamos dar uma olhada aqui, CSN A3, caindo 2,32, cotada a 3,37. Continuar os destaques. Pão de Açúcar. Os escritórios americanos de advocacia Brower, Piven, Johnson, Weber, Braga Eagle, Howard Smith e Bloch Leviton informaram que estudam fazer uma ação coletiva contra a Cenova, empresa de comércio eletrônico do grupo Casino, que é dono do Pão de Açúcar, em nome dos acionistas que perderam dinheiro com a desvalorização dos papéis da companhia. A Cenova é acusada de má gestão por causa das denúncias de que funcionários roubavam produtos de centros de distribuição da companhia no Brasil e de ter fornecido informações financeiras equivocadas, superestimando os dados sobre vendas. No total, já são 13 escritórios interessados em participar de uma ação coletiva contra a empresa. Vamos ver o Pão de Açúcar como está na bolsa hoje, caindo 1,53, cotada a 33,50. Péssimo momento do Pão de Açúcar, uma ação que já chegou a valer mais de R$100 no ano passado.
Bom, passar agora para o setor imobiliário, saindo das prévias operacionais, antes de sair o balanço definitivo, eles divulgam prévias operacionais. A EZTEC foi a bola da vez, falou que as vendas líquidas contratadas somaram 81 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 77% em relação ao mesmo período de 2014, e no acumulado do ano as vendas contratadas somaram 412 milhões, queda de 53% em relação ao ano anterior. Já a velocidade de comercialização medida pelo VSO ficou em 10,4% contra 14,9% na comparação anual. EZTEC, vamos dar uma olhada aqui como está a ação, caindo 1,24%. Era uma das queridinhas do setor, empresa com caixa líquido, margem líquida muito maior que o resto do setor, mas também não conseguiu fugir do mau momento do setor imobiliário, acompanhando a crise no Brasil. Não tem como performar bem mesmo, o setor acaba sendo uma bola fora dos investidores. Passando agora, outro destaque corporativo, vamos falar da BR Malls, que também divulgou prévias operacionais, mostrou um leve crescimento de 0,3% nas vendas totais de shoppings no quarto trimestre, totalizando 6,9 bilhões de reais. No acumulado do ano, as vendas subiram 3,2% para 22 bilhões e meio de reais. Sobre Fibria, se tem um destaque positivo que a gente pode falar é a Fibria. Vamos ver se a ação está performando bem hoje, mas nem com as duas recomendações a ação está subindo nesse momento, que era de 2%. A Fibria foi levada de underperform para compra pelo Santander, né? Saltou de venda para compra, e ele estabeleceu um preço-alvo de R$ 70 para 2016. Para 2015 o preço-alvo era de R$ 40. Quem também deu um call de compra para a Fibria foi o BTG Pactual. Amanhã sai o resultado da empresa, a expectativa é favorável, mesmo assim a ação caindo bem hoje, mesmo com o dólar também operando praticamente estável, até com leve alta. Bom, dos destaques corporativos são esses, vamos dar uma passada final sobre mais algumas ações, vamos dar uma olhada aqui, pegar a ação que foi muito comentada na semana passada, a Rumo já está caindo 5,33%, vamos dar uma olhada na Raia Drogasil, que foi um dos calls de compra do Visão Técnica na sexta, caindo 1,6%. Ambev, praticamente estável. Ações de bancos também caindo. Vamos dar uma olhada nas últimas blue chips. BMF Bovespa caindo. BRF também em queda. Hoje o dia predominantemente negativo. Não tinha como ser de outra maneira. Como os Estados Unidos já caiu forte ontem, talvez um pregão positivo por lá pode melhorar os ânimos aqui. Tem que esperar até 12h30 para começar o pregão. Mas hoje a gente está digerindo o dia extremamente negativo no mercado ontem e também continuando hoje. Nenhuma grande novidade. Na agenda relativamente vazia. Vale a pena ficar de olho na quarta-feira. Amanhã tem reunião do FONC. É esperada a manutenção de juros, contudo, alguma sinalização sobre os próximos passos do Federal Reserve vale a pena ser monitorado. E na quinta-feira, grande destaque da semana com a reunião os anúncios da Dilma após a reunião do Conselhão e a ata do Copom. Para finalizar, destaco o Visão Técnica da sexta-feira. O Thiago Missaca fez uma análise de Petrobras mostrando que o papel tem objetivo agora só em 3,08, expectativa bastante negativa não só nos fundamentos como também nos gráficos da empresa. O programa ficou bem bacana, depois a gente manda o link para vocês no chat, para vocês acompanharem, para quem não viu. Bom, deixo o convite para assistir na sexta-feira o Visão Técnica. O Comprar ou Vender, que tem de segunda-feira, vai ficar só para a semana que vem. Então, para o Infomoney TV, a gente continua com o Infomoney na Bolsa toda manhã e o Visão Técnica na sexta-feira. Tenham todos uma boa semana, bons trades e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!